Olá galera, tudo bem? Meu nome é Sidney, eu sou membro do Milhagem e hoje eu vou ensinar a fazer o desenho técnico 2D de uma peça no SolidWorks. Aqui a gente vai trabalhar com essa peça que já foi pré-desenhada e eu vou ensinar passo a passo qual que é o procedimento para fazer o desenho 2D dessa peça. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é vir aqui nesse ícone novo, clicar na setinha para baixo e clicar aqui em criar desenho a partir da peça barra montagem. Aí vai aparecer essa janela para a gente que a gente vai poder escolher o formato da folha. Aqui você vai escolher o formato da folha e você pode vir aqui em procurar também para selecionar outros formatos possíveis, orientação, retrato, paisagem. Aqui vamos por enquanto só em escolher o formato da folha, A4 mesmo. Vamos em OK. A gente vai escolher esse formato A4 porque é o mais fácil de se trabalhar com impressoras e tal. E aqui você pode adicionar as vistas da sua peça. Você tem duas maneiras de fazer isso basicamente. Você pode vir aqui, isso aparece logo depois que você escolhe o formato da folha. Você clica e arrasta e ele te permite adicionar as três vistas da peça. Aí você clica de novo e mais um formato que é o isométrico. Você pode fazer dessa maneira, mas tem uma outra maneira de fazer que eu prefiro. Depois você dá ESC para não adicionar mais nenhuma nova vista. Uma outra maneira que vai ser a partir daqui. Primeiro vamos excluir essas vistas. Você clica na vista, aperta Delete. Você pode simplesmente selecionar tudo e apertar Delete. A outra maneira de adicionar as vistas é você vir aqui em 3 vistas padrão. Vai ter a peça que você está aberta, no nosso caso é a chapinha. Você clica aqui no ícone verde e ele já adiciona as 3 vistas de uma vez. E aqui você pode manipular elas na sua folha, movendo elas para a esquerda, para a direita, para baixo, para cima, para melhor definir qual que você quer deixar como vista frontal, lateral, qual que vai ser superior. Geralmente a vista frontal é que tem mais detalhes, então vamos colocar essa vista que tem os dois furos como frontal, essa outra aqui como lateral e essa como superior. Então aqui vamos dar um zoom e vamos também distanciá-las um pouco mais para ter mais espaço para o próximo passo. E esse próximo passo seria cotar a peça, porque a finalidade da gente fazer isso é deixar um projeto pronto para uma outra pessoa fabricar. E nessa folha ela vai transmitir as instruções de como a gente quer a peça, e é por isso que a gente adiciona as vistas. Mas a gente também tem que adicionar as medidas que a gente quer nessa nossa peça. Então o que a gente vai fazer aqui é muito importante e tem que ser feito com cuidado para não ocasionar nenhum erro de fabricação. Tá, então como que a gente faz essa cotagem? A gente vai aqui em anotação, aqui em dimensão inteligente, e uma vez com esse comando ativado, ele permite a gente mostrar o tamanho que a gente deseja para uma aresta, a distância entre dois pontos, enfim, definir qualquer medida na nossa peça. Então, por exemplo, a gente quer mostrar qual tamanho deve ter essa aresta. A gente clica nela, está aqui 80 milímetros, que foi a medida que a gente estabeleceu para ela quando a gente fez o desenho. Para essa aresta aqui, por exemplo, a gente colocou que ela deveria ter 30 milímetros. Para os furos, a gente precisa definir tanto o diâmetro deles quanto a distância dele para as arestas. Então, para definir o diâmetro, a gente vem, clica na circunferência, aí a gente vai ter a cota aqui, que é o diâmetro de 6 centímetros.
Para definir, por exemplo, a distância entre esses dois furos, primeiro vamos cotar aqui também para indicar que eles têm a mesma medida. E, por exemplo, eu preciso definir a distância desses dois furos, porque só com essas informações eu não consigo fabricar a minha peça. Então o que eu faço? Eu clico no primeiro furo e clico também na circunferência do segundo. Aí ele vai me permitir mostrar a distância entre o centro dos dois furos. Outra medida que eu não tenho aqui ainda, a distância desse furo para essa aresta. Eu clico na aresta e clico na circunferência. Aí ele vai me dar a distância do centro para essa aresta. A mesma coisa para o outro furo. Uma informação que a gente também não tem é a altura da chapinha. A altura não, me desculpem, a largura, que a gente pode indicar aqui, que a gente estabeleceu lá no desenho 3D dela, que é de 10 milímetros. Mas aqui supostamente a gente tem todas as informações inicialmente necessárias para fabricar nossa peça. A gente tem as dimensões, a gente tem os tamanhos dos furos, a gente tem a distância dos furos para as arestas. Aqui está faltando ainda a distância para as arestas inferiores. Aqui, por exemplo, está de 8,52 milímetros. Mas só que tem uma coisa errada com o nosso desenho. A gente tem 3 vistas, a gente tem uma das vistas que está com aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cotas. A gente tem uma vista que está com uma e a gente tem uma vista que não está com nenhuma. E isso geralmente deixa o desenho muito poluído. E como a gente quer exibir as informações com clareza, isso é prejudicial ao entendimento de quem for pegar a peça para fabricar. Então, o ideal é que a gente procure distribuir as cotas o melhor possível entre os desenhos. Então aqui, por exemplo, essa medida de 80 milímetros, que é do comprimento da chapinha, ela poderia muito bem ser expressa aqui, que não tem nenhuma cota. Aí como que a gente faz isso? A gente simplesmente clica na cota, aperta Delete e cota ela na vista que está menos poluída, que no caso é essa daqui. A gente tem a mesma informação, mas está com o melhor entendimento agora. E a gente pode fazer isso também para as outras cotas que podem ser expressas em outras vistas. Essa daqui, por exemplo, ela pode muito bem ser expressa nessa vista. Aí aqui, por exemplo, essas inicialmente, elas não podem ser expressas numa outra vista, porque só aqui inicialmente a gente consegue ver os buracos, os furos, mas mesmo assim está um pouco bagunçado. E como solução para isso a gente pode simplesmente clicar na cota e arrastar para ter uma limpeza, para as cotas ficarem mais separadas, você conseguir entender melhor o que está acontecendo no seu desenho. Bom, com isso a gente finaliza essa primeira aula de desenho técnico 2D de peças no Solid, e a seguir a gente vai tratar de melhor distribuição de cotas e legenda na folha de desenho. Espero vocês no próximo vídeo. Até mais!